Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Para mim é um privilégio poder estar aqui neste momento. Um óculos emprestado, porque o meu ficou no escritório. Eu enfiei na cabeça que era amanhã, e era amanhã, e era amanhã. Quase que chega amanhã. Vocês estão me ouvindo? Não? Agora sim, né? Claro. Então vamos lá. Não, por favor. Não faz isso comigo. Faça isso, por favor. Eu quero meditar com vocês nessa noite uma palavra bem rápida, objetiva, porque nós estamos falando aqui para pessoas, antes de mais nada, lavadas no sangue do Cordeiro, consequentemente, todas com o intelecto do Espírito Santo, né? Então, sem delongas, eu quero dizer para vocês que essa noite é uma noite especial. Ela é especial porque o Senhor começou a colocar vírgulas onde tinha ponto final na vida de muitos aqui. De muitos. E eu vou dizer para vocês que, para mim, até chega a ser uma surpresa, porque o que eu ia falar para vocês, eu não vou falar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero crer que algo da parte de Deus vai sair da minha boca, porque eu, Timóteo, sinto muito a dizer a vocês, eu não tenho nada, absolutamente nada a oferecê-los. Nada, absolutamente nada. Eu poderia aqui ficar devagando com os meus conhecimentos, devido a todos esses tempos de estudos, como contador, como auditor, e etc. Mas isso daí não vai edificar ninguém. Não vai edificar ninguém. O que edifica mesmo é aquilo que vem do trono. E eu tenho certeza que eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês. Tá? Eu quero, antes de mais nada, que me veio de encontro o que a senhora estava falando, pastora. Eu já vou ler a palavra, mas enfim. E me trouxe aproximadamente uns 25 anos atrás, quando a minha esposa olhou para mim e falou: esse mês nós vamos dizimar. Eu falei: ah, é? Legal. Dizimar como, filha? Não vamos ter dinheiro nem para comprar o açúcar. Basicamente é bem isso mesmo. Não íamos ter. Mas ela é uma mulher de fé. Ela era crente antes do que eu. Ela falou: não, nós vamos dizimar. Eu briguei com ela. E eu estou falando isso porque eu conheço a história de algumas pessoas aqui. E ela vai de encontro. E eu falei: tá bom. Se você está falando que nós vamos dizimar, nós vamos dizimar. Fiz os cálculos. Falei: não tem condições. Impossível. Impossível. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Nós vamos passar fome. Nós éramos recém-casados, tínhamos um escritório de contabilidade desse tamanhinho. Eu falei: não tem condições, impossível. Só que o que ocorre? Ela conseguia olhar para o céu e enxergar isso daqui, ó. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Do tamanho da mão de um homem. Eu olhava, mas eu não estou enxergando nada. Você está biruta, mulher. Você não está bem da cabeça. E ela falou: vamos fazer isso. Eu acabei acatando o que ela disse. Na mesma semana, e eu não estou aqui falando daquilo que as pessoas vivem, é o que eu vivi e continuo vivendo até hoje. Na mesma semana, apareceram 6 clientes no meu escritório. Eu falei: nossa. O dinheiro que ia faltar, sobrou. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes a gente não consegue enxergar isso. Mas é a fé, irmãos. E depois daquele dia, eu nunca mais duvidei. Nunca mais duvidei. Eu não dava 10,
Era 20%, 30%. Porque eu, mesmo muito sem entender, eu vi que, funciona mesmo. Mas não foi uma barganha. No primeiro momento, na minha cabecinha, tinha 22 anos, uma criança. Falei, tá. E aí eu continuei nessa história de propósito com Deus. Eu e a minha casa. Então é isso que eu quero dizer para vocês, empresários. Não importa se vocês faturam 5 mil, se vocês faturam 4 mil. E eu não quero aqui, pastora, tirar a tua autoridade como a pastora dessa casa, tá? Não é isso, eu não estou querendo, vocês são muito bem ensinados aqui, mas eu quero reforçar o ensinamento da palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vivam isso. É fé. É fé. A fé é tudo aquilo que a gente crê que vai acontecer. A gente precisa crer. E eu entendo também que muitas vezes a gente não crê. Por quê? Porque os dias são maus. O sistema nos bloqueia. Não, isso não vai acontecer. Isso é coisa para maluco. Não é, meus irmãos. É verdade. É verdade. E o Espírito Santo trouxe no meu coração algo. Eu nem falei para ele. Mas ele é meu amigo. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer. Se ele nunca falou, eu vou falar, porque veio no meu coração. Quando eu te conheci, Oswaldo, você andava com Del Rey, tudo furado. E eu sei da tua história com a sua amada. E eu sei o que Deus fez na vida de vocês. Eu sei muito bem. Eu sei. E eu sei que a Cecília e o Timóteo, para vocês, se vocês não entenderam, eu vou explicar. A Cecília, minha esposa, queria dar o dízimo. Queria dar o dízimo. Você, mas aprendeu. E olha onde Deus levou vocês. Aonde o Senhor colocou vocês. E eu me lembro claramente. Nessa época eu já andava de carro importado. Ele andava de um Del Rey tudo furado. Mas era todo furado. Esse daqui era um pirralho. Mas olha o que Deus faz. Desculpe expor vocês, mas isso daí vai edificar alguém aqui. E para testificar do que o Senhor faz com as pessoas. Ele pega, levanta e exalta. Mas lembre-se que quando ele exaltar, vocês têm que lembrar quem exaltou. O grande, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós precisamos lembrar disso. Nunca devemos esquecer. Nunca. Nunca devemos esquecer. E aí me traz uma passagem, aquela parábola bem conhecida dos talentos. O Senhor foi semear, para um deu 5, para um deu X, para um deu 1. E a pergunta que o Senhor faz para vocês nessa noite é: quais são os talentos que o Senhor deu para vocês? O que vocês estão fazendo com ele? Estão guardando? Estão multiplicando? É uma pergunta que o Senhor faz para vocês. E faz para mim também. O que vocês estão fazendo com isso? Ou estão enterrando? Ou será servo bom e fiel? Te dei 5 e você multiplicou. No pouco. E a vida passa muito rápido. E quando nós nos deparamos, ela passou. E nós já estamos praticamente pouco mais da metade do ano, né? O mês que vem, setembro, acabou o ano praticamente. E a nossa mente está onde?
somente em ganhar dinheiro, isso é essencial para o reino. Isso é essencial para a nossa sobrevivência. Mas a palavra diz o quê? Que nós devemos colocar o reino do Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nós precisamos entender, e eu concordo plenamente com o que a senhora falou, pastora, que o Senhor está com as portas da janela do céu escancaradas, para deixar muitos milionários, até bilionários. Mas às vezes, nós não estamos preparados. Sabe por quê? Porque nós queremos ter milhões, mas depois que esses milhões estão em nossas contas correntes, nós esquecemos do reino. Ele sabe. Nós falamos que não, isso não vai acontecer, mas pode acontecer, porque ele sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. E aquela frase bem hilária que talvez vocês já tenham falado, porque eu já falei inúmeras vezes: quando eu tiver dinheiro eu vou começar a contribuir com o reino, vou contribuir com oferta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquele outro. Esquece, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque é do nosso suor, do coração. Porque se você está com o coração na obra, você tira 5 do teu bolso. Eu só tenho esses 5. Né? Tem uma palavra muito boa, que tinha uma cidadã que pegou algo que custava muito e lavou os pés do Senhor. Aquilo tinha muito valor, aquele óleo. Era a única coisa que ela tinha. Ela não ficou pensando em, não, acho que se eu juntar mais 1 litro dessa essência, aí depois eu vou lavar os pés do Senhor. Não. Diferente da irmã, que estava pensando no quê? Mas imagine vocês, na presença de Jesus, que nós estamos agora, mas literalmente na presença do rei, tete a tete. Você vai pensar em... Pelo amor de Deus, eu vou limpar a casa coisa alguma. Eu quero absorver as informações, eu quero conhecimento, eu quero presença, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Hoje não é diferente. O véu se rasgou. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos a hora que nós quisermos. A hora que nós quisermos. Então, eu deixo uma palavra para vocês de conforto, talvez, mas ao mesmo tempo de exaltação ao nome do Senhor. E através disso, uma exortação, para que nós venhamos pensar o que estamos fazendo de fato em prol do reino do nosso Redentor, que vive e reina para sempre. Alguém está passando por alguma luta? Luta, dificuldades, luta. Só você? Ô, irmão. Caraca, irmão, o resto aqui está todo mundo, com asinha, hein? Glória a Deus por isso. Pois é. Pastora, eu vi na cara de 98%. Quando você é casado com um psicólogo, você aprende muitas coisas. Os olhos falam. O que eu quero dizer com isso? Como você vai vencer uma luta sem guerrear ela? Eu estou com um problema financeiro. Você tem que fazer o quê? Tenho que fazer a minha empresa vender. Mas a pergunta é: a minha empresa está vendendo o produto que o sistema precisa? Ou eu estou indo no vácuo? Todo mundo está vendendo no Mercado Livre, eu também estou vendendo no Mercado Livre. Deus, Ele é Deus. Peça sabedoria e Ele vai te dar. Peça algo diferente que ninguém está fazendo e Ele vai te dar.
Só que ele é diferente de eu chegar para o Arthur e falar: Arthur, me empresta 5 mil. Talvez ele me empreste. Mas Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele quer saber se de fato você quer mesmo esse algo diferente. Porque muitas vezes nós estamos fazendo o que todos estão fazendo, mas nós podemos fazer também dessa forma, porém, de uma forma diferente. O simples fato de você vender um papel amarelo e colar um verde junto, ele já é diferente. E isso pode mudar toda uma estrutura, todo um sistema econômico dentro da sua empresa. Todo. E que nós precisamos entender, para aqueles que falaram que não estão passando dificuldades, nenhuma luta, nada, absolutamente nada, que eu sinto muito em informar vocês. Se vocês não estão, puxa vida, só lamento. Como é que vocês vão chegar no objetivo? Porque a palavra nos garante que quando a gente está na guerra, é porque nós temos um objetivo. E se você está guerreando, qual é o objetivo? Vencê-la, vencer a guerra. Se você não está passando dificuldade, você não está lutando por absolutamente nada. Se você não está lutando por nada, sinto muito. Como diz os amigos, so sorry. Você não está guerreando. E quando eu digo guerrear, é o simples fato de você acordar pela manhã. Vai me dizer que também ninguém tem dificuldade de acordar pela manhã. Talvez alguns estejam falando: o que esse cidadão está falando? Mas é assim mesmo. É assim mesmo que Deus faz na minha vida. Se vocês prestarem bem atenção, tem todo um contexto, tem todo um mapa. E esse mapa tem uma chave no final que abre portas de ouro. Aonde tem muitos diamantes lá dentro que você precisa acessar. E para você acessar isso, você precisa guerrear. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então nós não podemos ser covardes. Nós temos que guerrear. Mesmo que nós estejamos sem um braço, sem uma perna. Vamos guerrear. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Porque nós não temos capacidade nenhuma de vencer absolutamente nada. Vocês concordam pelo menos isso comigo? Quem vence as nossas guerras é o Senhor. Ele é quem? O general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Parece-me que às vezes nós queremos nos colocar onde Deus está. Porque a gente quer vencer tudo. Nós queremos vencer nas nossas forças, no nosso intelecto, na nossa limitação, que a maioria das vezes nós nem entendemos que nós somos limitados. Mas é assim que funciona. Quando nós colocarmos sempre o Senhor na frente de tudo isso que eu estou tentando passar para vocês, às vezes parece meio confuso, porque eu falo, o raciocínio sai pela boca, mas daí às vezes não fala. Então, não me julguem, por favor. Tentem absorver o que eu estou tentando passar para vocês. E também, nesse momento, o meu cérebro está meio debilitado. Meio debilitado. Essa é a realidade dos fatos. Alguns sabem do que eu estou falando. Então, meus irmãos, eu poderia aqui falar para vocês que as suas empresas, ou as vossas empresas, elas são maiores do que vocês imaginam. Alguns talvez aqui só não conseguiram enxergar isso ainda. Não conseguiram enxergar isso ainda. Nós precisamos ter uma fé, só do tamanho de uma mostardinha. Está entendendo, né?
Papai está falando contigo. Isso é bom. Sabe por quê? Vou colocar eu na primeira pessoa agora. Quando eu casei, eu tinha uma calça, um tênis, uma blusa e 2 camisas. Perguntem por quê. Poxa, brother, que eu fazia o que você fazia. Porque eu conheço um pouco da tua história, nós já conversamos, a pastora me disse. Porque eu fazia o que você fazia. Entendeu? Eu vendi tudo para usar droga. Vendia tudo. Os meus pais já estavam cansados de mim. E aí a pergunta é: você tinha um pai e uma mãe que te amava? Eu tinha. Eu tinha um lar, um bom lar. Só que o que eu tinha, eu não dava valor. Porque eu imaginava que o que eu tinha era muito pouco. Ao longo do tempo eu descobri que era muita coisa. Só que nesse intervalo aconteceram todas essas situações. E para ser bem sincero, eu acho que eu estou falando isso porque não é possível. Deus deve estar testificando em algum coração, porque não faz sentido. Eu ia falar, nada a ver o que eu ia falar, até porque vocês podem observar o tema. Só que Ele é que sabe o que faz. Então, nada. A minha mãe falou para minha esposa: você vai casar com esse maluco? Quem lembra do Vale Transporte, daquela bola, aquele metalzinho, né? Ela falou: eu não dou um Vale Transporte para ele. A minha mãe falou isso para mim. Só que tem uma coisa que os meus pais não sabiam. Eles colocaram um nome que eles nem sabiam o significado. Colocaram o nome porque minha mãe gostava do cantor, Aguinaldo Timóteo. Oh. Nem sabia o que ela fez. Que Timóteo é honrado por Deus. E eu odiava o meu nome. Até que o meu cunhado, que era teólogo, falecido já, me falou: cara, mas você sabe o que significa teu nome? Eu falei: não. Eu falei: é honrado por Deus, cara. Eu falei: sério? É. E aí, nessa trajetória da minha vida, eu comecei a entender algumas coisas. Honrado por Deus, é? Bacana isso. Eu comecei a tomar posse e reivindicar aquilo que o Senhor já tinha escrito a meu respeito. E vocês sabem o que o Senhor escreveu a respeito de vós? Vocês têm ideia do que Ele já escreveu a respeito das vossas vidas? Vocês sabem o propósito nessa terra que Deus colocou na vida de vocês? Para aqueles que não sabem, sugiro que batam na porta. Porque quando você bater, ela vai abrir e Ele vai dizer. Nós não podemos ficar nessa gangorra automática. Deixa a vida nos levar. Não. Nós precisamos saber qual é o propósito de Deus. Mais uma vez, vou de encontro ao que a pastora falou. Sairão daqui milionários em nome de Jesus. Sairão. Pode ter certeza. Na verdade é que no nosso meio já tem milionários. Você só precisa abrir. Porque a chave já está na tua mão. Você só precisa girar, empurrar. Às vezes tem que ser pela força. A palavra nos garante isso. Pela força. Exatamente, só os guerreiros. Então,
o que eu diria para vocês? Número 1. Conheçam o seu negócio. Mas não é brincadeira de conhecer, é conheça o seu negócio. Não é porque todo mundo está vendendo a R$10, eu também vou vender a R$9,90. Lembre-se, o mundo está de olho em vocês. Vocês são o sal da terra. Comprei lá na loja daquele crente. Nem nota fiscal ele emitiu. Lembre-se disso. Mas vou pagar o imposto. Pois é. Então você não pode vender a R$9,90. Você tem que vender pelo preço que tem que ser vendido. Está aqui os contadores que não me deixam mentir. Sozinho. Básico, muito básico. Um empresário só aqui. Vou pegar de cobaia. Estou até olhando para ele já. Qual é o seu ramo, irmão? Se me permite perguntar. Alimentos. Restaurante? Doce? Doce. Doce de variedades, é isso? Me dê o valor de um doce. Qualquer um. Opa, gostei dessa tua afirmativa. Pode ser do custo. No atacado. O que você achar melhor? Esse é o custo. Tá. Nesse teu custo, você calculou o quê? Teu aluguel? Tá, os R$15,90. Então, desses R$15,90, o teu lucro é aproximadamente R$6,60, 6 e alguma coisa, aproximadamente. Tá. Então eu vou te dar um produto agora. Custa R$1. E você tem um custo a ser embutido, supondo, tecnicamente, que esse custo da tua operação é de 20 centavos. Qual o valor de venda? Qual o valor de venda? O produto, R$1. Ok? R$1. O meu custo operacional. Não vamos entrar muito nos detalhes. Meu custo operacional é de 20 centavos. Os contadores estão se perguntando a pergunta que eu fiz. Eu tenho certeza que eles estão se perguntando, mas ela foi bem proposital. Talvez alguns não entenderam a pergunta, porque ela foi uma perguntinha do tipo, como assim? Se custa R$1 e o custo é 20. Mas aonde que eu quero chegar com isso? É que nós precisamos entender por quanto nós devemos vender o nosso produto. Como que... É um cálculo básico. Muito básico. Como que você embute um custo num produto? Eu não estou aqui para te envergonhar, não é nada disso, pelo amor de Deus. A gente vamos trocar uma figurinha. Se você tem, então, eu quero vender o produto por R$1, mas eu tenho 20 centavos de tributo, de custo, está tudo embutido ali. Como que eu faço esse cálculo? Eu pego R$1 vezes 20%?
Como é que faz esse cálculo? Alguém sabe me dizer? Exceto os senhores. Não, vamos chutar, estamos na escola. Eu já vim aqui para aprender também. Como? Alguém sabe me dizer? Como é que eu faço isso? Não é possível. Vocês são inteligentes, são filho do rei. Obrigado, meu irmão, tá? Não, assim vocês me decepcionam. Estamos na sala de aula. Sem problema, pastor Léo. O cálculo é o mesmo. Pessoal, nós precisamos saber isso. Como é que vocês estão vendendo o produto e vocês não sabem fazer esse cálculo básico? Vocês multiplicam, vocês dividem, vocês fazem o quê? Para embutir algo. Como que vocês fazem? Pega a calculadora e faz lá certinho, lá, ó. Pega R$1 vezes 20% mais igual. Quanto vai dar? Não precisa nem fazer conta, mas quanto? Quanto? E se eu pegar R$1 e dividir por 0,8, quanto dá? Vai dar a mesma coisa, R$1. Mas se eu pegar R$1,35 e dividir por 20%, vocês vão descobrir que vai dar um pouquinho mais. O que eu quero dizer para vocês? A grande maioria dos pecam nisso. Ele pega o valor e multiplica. Quando você quer encontrar algo, você tem que fazer o quê? Você tem que dividir. E se vocês começarem a fazer isso daí, vocês vão ver a diferença que vai dar. Uma coisa é 1 centavo. Outra coisa, inúmeros produtos, como o irmão disse, que ele vende. 10 centavos em um, 5 centavos no outro, 3 centavos no outro, escorrendo pela mão o lucro de algo básico, matemática básica. A gente não vê isso no dia a dia dos clientes fazendo isso? Diariamente, e muito dinheiro sendo perdido, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Então, revejam como vocês estão estruturando o preço de venda. Não é porque o mercado diz que é R$1 que vocês vão vender por R$1. Às vezes você pode vender por 80 centavos e você está tendo um lucro e nem está sabendo. E nem está sabendo. Você está comprometendo o teu negócio sem saber. Muitas vezes você quebra e nem sabe. Aliás, você inicia um negócio e você já está quebrado. O Sebrae mesmo diz que em 3 anos, né, a grande maioria. Por quê? Porque não vai de atrás de conhecimento. Entendam uma coisa: o contador de vocês é o parceiro de vocês. Não omitam informações dele. Mesmo que vocês queiram omitir informações, né, em nome de Jesus, que isso não aconteça com vocês, nós sabemos. A gente está vendo na cara, fala, tá bom, você quer brincar de gato e rato? Vai brincar de gato e rato, vamos ver até quando você vai começar, ou vai, melhor dizendo, vai continuar a comer esse queijo, porque esse queijo vai acabar. Ele vai acabar. Tá? Ele vai acabar. Então, para que eu não me delongue mais e vocês não fiquem pensando ou me chamando de chato, pensem a respeito disso. Revisem a estrutura financeira de vocês. E uma última perguntinha básica. O senhor tem comércio, qual é o teu segmento, irmão? Eu sou marceneiro. Nossa, esse ganha dinheiro.
Esse ganha dinheiro. Marceneiro ganha dinheiro. Esse ganha dinheiro. Muito dinheiro. O dinheiro da tua empresa é seu? Sério? Tirando os custos do material, é mesmo. Tem certeza? O dinheiro da empresa não é seu, meu irmão. Não é de vocês. Não é meu. É da empresa. Você tem que determinar um valor que você necessite e que a tua empresa tenha capacidade financeira para te pagar um prolabore. O dinheiro não é seu. Nunca foi e nunca será seu. Esse é o problema da grande maioria dos empresários. Pega o dinheiro que não é seu, usa como se fosse, sacrifica a galinha dos ovos de ouro, e uma hora o ouro acaba. Não é seu. Determine um valor que você precise para sobreviver ou para viver. E o dinheiro é da empresa. Nunca esqueçam disso. Ah, mas eu sou o dono da empresa. É outro departamento. É outro departamento. Porque se é seu, então, o que deve acontecer? Ah, vou comprar o telefone. Tá bom, vou comprar um novo telefone. Amor, isso, o 20, iPhone 20, eu vou comprar o iPhone 20. Tá bom, compra. Mas eu não tenho dinheiro. Não, mas tem dinheiro lá na empresa, lá tem o caixa, pega lá e compra. Ah, tá bom. Eu não ia querer entrar nesse mérito, mas já que você falou, entendeu? Você vai lá e compra. Tá, mas você tirou o dinheiro da empresa, do conta corrente da empresa, para comprar um telefone para a sua amada. Ela é digna disso. Perfeito, mas espera aí. Mas como assim? Não, mas o dinheiro é meu. Não, não é seu. É da empresa. Aí, nós vamos na contramão de um outro negocinho chamado fluxo de caixa. Tem um fluxo de caixa lá, irmão? Marceneiro, MEI. A pessoa não tem uma empresa, um caixa e tal, entendeu? Deveria, porque quando ele entrega serviço... Irmão, Presta serviço para outra pessoa também. A consultoria dele é cara, né? irmão. A cara aqui é só de bobo, sabe? Ouça uma coisa. E agora eu vou te falar como profeta de Deus para a tua vida. Você não é MEI e nunca foi MEI, meu irmão. E o dedo é de profeta mesmo. E você vai ver o que vai acontecer. Você não é MEI. Marceneiro MEI, faturando o que o MEI permite, você não é. Então, faz o propósito com o papai. E você vai ver o que ele vai fazer com a tua marcenaria. Eu não vou entrar no mérito, mas você entendeu o recadinho, né? Entendeu? Entendeu o que é que eu desenho? Entendeu, né? Então tá bom. Ótimo. E para aqueles que não têm fluxo de caixa, pelo amor de Jesus Cristo, aí vocês ficam chorando pelos cantos. Ai meu Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta, eu não tenho dinheiro. Ô seu abençoado, se você tiver um fluxo de caixa, você vai saber disso 3, 4 meses antes. Você já vai saber que no dia 8 de agosto de 2023, em fevereiro, o meu dinheiro vai acabar. Por isso da necessidade de se fazer um fluxo de caixa. Para você prever o que vai acontecer.
Não sabe fazer? Eu dou de graça para você. Te dou de graça, eu abençoo a tua vida. Porque é melhor dar do que receber. Isso eu aprendi há muito tempo. Por quê? Estou com dificuldade financeira. Mas você já está com dificuldade financeira faz 1 ano, cara. Você não está sabendo? Você não está vendo? Tu está cego, meu irmão. Não está vendo? Só que a gente vai se iludindo. E muitos pensam que isso não é importante. É importante sim. Porque se a gente quiser ser grande, a gente tem que começar a ser grande mesmo na estrutura pequena. Antes de eu ter essa igreja, eu tinha uma igreja no fundo do quintal, mas eu agia como se fosse uma catedral. Eu tinha toda a documentação, tudo bom e do melhor que eu podia fazer com aquelas postas, porque eu sonhava. E quando eu estava pregando, eu fechava os olhos, porque eu não estava pregando ali, eu estava pregando aqui. E agora eu fecho os olhos, porque eu já não estou mais pregando aqui, eu estou pregando na outra. Amém. Mas você tem que começar a ser grande ainda quando pequeno. Primeiro você é, depois você tem. O que a Bíblia diz a respeito disso? Também, mas numa certa ocasião teve uma sementinha que caiu aonde? Na areia? Na pedra? Você vai colocar a tua casa onde? Vai construir uma mansão na areia? Sinto muito. Primeiro vendaval vai cair. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida empresarial. Fluxo de caixa, saber calcular o valor da venda, do lucro. Não é porque eu compro uma placa de MDF, eu sei quanto que vai me dar de lucro, eu vou fazer aquilo ali e vai dar tanto. Tá, ok. Mas já parou para pensar que de repente, se você está vendendo um produto X e o mercado está aceitando, é porque está bom, qualidade, está no padrão. E você está tendo um bom lucro. Mas a partir do momento que você se estrutura e para de brincar de ser empresário, e seja empresário, você começa a produzir mais, consequentemente, tendo mais lucro, com um custo menor, atingindo alvos que talvez você nem sonhou atingir, em grande escala de produção. Já pensou nisso? Por que os outros podem e você não pode? Por que eu não posso? Por que nós não podemos? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ou nós cremos ou não cremos. Não podemos ser diferente. Não dá para ser diferente. Então, chega de puxar a orelha de todo mundo. Não me levem a mal. Eu vim aqui para tentar somar alguma coisa a vocês, a fazer, no mínimo, vocês pensarem. Um pouquinho. No mínimo. E alguns olhares me dizem que estão pensando. Aliás, eu preciso fazer uma oração no final, pastor, porque senão vai ter um forró bodó em casa hoje. Mas santo, né? Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. Tem lugares que a água é R$2. Tem lugares que é 6. Mas aonde que é 6? O imposto, o aluguel é mais caro. O funcionário recebe mais. Então ele tem que colocar na água aquilo que ele paga de imposto, que ele tem de honorários, né? de despesa. E aí às vezes a gente faz ao contrário. R$2, se eu comprar um, eu posso vender a 2 tranquilo. E aí falar assim, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, mas não somos nós que pagamos. Quem paga é o cliente. Não é a maior. Quem paga é o cliente, é só a gente passar para ele. Quando a gente absorve essa carga tributária, fica pesado para a gente, ao invés de ficar leve. Vou te dar um exemplo. Domingo, eu fui saltar de paraquedas, e aí a água no local custava 10 pila. Não era com gás, hein? E não era ouro fino. Era aquela água que a gente compra no mercado tem umas de 89 centavos. Eu vi esses tempos aí.
Então, o que acontece? Custo da oportunidade. Você vai lá, local muito distante, ermo e tal. Ok. Vai ter que comprar. Mas a gente não pode aplicar exatamente isso que o senhor falou, pastor. No nosso negócio. É porque o Joãozinho da esquina está vendendo a R$ 1,99, eu vou vender por R$ 1,99 também. Mas a gente tem que levar em consideração R$ 1,99 do custo operacional dele comporta. E para você comporta? Deixa eu só concluir isso daqui, Osvaldo. Eu tenho um cliente que eu fui visitar ela sexta-feira, ela me falou, nossa, os meus vizinhos aqui todos fecharam. Eu falei, ela vende produtos farmacêuticos e tal. Eu falei, sério? Porque ela começou a me imitar, que eu estou vendendo um produto a X, ela vendeu a menor. Só porque ela não pagava aluguel, isso, aquele outro. O que aconteceu? Quebrou. Por que quebrou? Não adianta, pessoal. A matemática é precisa. Se você precisa vender por 5 pila e você vender a 4,50, só tem uma forma de resolver esse problema. Alguém sabe me dizer? Vocês não. Não, vocês não podem, pô. Não faz. Tem que aumentar a produção. Quanto mais você aumenta a produção, fazendo da forma correta, o teu custo diminui. Essa é a regra básica. Não tem como ser diferente. É por isso que existe o varejista e o atacadista. Você vai comprar no atacado, não é mais barato? Por esse motivo. Não me coloque em fria, vai, por favor. Ponto de equilíbrio. Para quem não tem fluxo de caixa, falar de ponto de equilíbrio. Sim. Você quer afogar os nossos irmãos. Aí você quer matar todo mundo afogado, Zevaldo. Não faça isso. Não dá, cara. Eu acho que a gente pode permanecer no custo básico e também no preço médio, ponderado. Precisa mudar. Levanta a mão aí pra ver. Todos esses receberam a benção. Pastora, você acha que são só esses? Eu vou te dizer, eu me incluo na sua pergunta. Eu preciso mudar também. Sou contador, sei a lição de casa certinho e eu a faço. Mas a gente sempre tem que estar mudando. Claro. Eu fico prestando atenção. Tem coisa no mercado que está barata e outra está cara, né? Mas aquela que está cara, aquela que está barata, a cara cobra que está barata. Está entendendo o que eu estou dizendo? Perfeitamente. Tipo assim, tem uma mercadoria de 15, mas o preço dela é 20. Aquela de 25 vai cobrir aquela de 15. O cara não tem como de levar prejuízo. Que uma cobra a outra, tá entendendo? Uma cobra a outra. Isso no mercado. No mercado se chama-se isso de chamariz, né? Você vai no mercado ou numa loja. Mas puxa, eu vou ter que sair aqui do. Nem tem mais Big, né? Eu acho. Tem Big ainda? Não, tem? Não tem. Vou no Condor, vai. Vou usar o Condor como exemplo. Tá, estou comprando, vou usar o teu exemplo. E aí, mas isso daqui custa R$5 a mais do açaí. Caramba, mas eu vou ter que sair do mercado, vou ter que ir lá, gasolina. Vou comprar isso daqui mesmo. E no mercado tem outro, por trás disso tem outras situações, né? Que na verdade mercado, farmácia, enfim, de regra geral, quem está pagando tudo isso, como sempre, somos nós. E alguns que queiram colocar os seus produtos lá.
O mercado simplesmente ele virou uma rede de exposição. Ou seja, eu tenho um nome que é garantia de venda. Quer vir aqui? Se vocês nunca pensaram nisso, comecem a observar que vocês não vão encontrar muitos produtos em determinados mercados. Porque não tem acordo comercial. Não vou vender. Timóteo, e quando eu saquei, dentro daquilo que você falou, né, que o dinheiro não é meu, é da empresa. Mas eu saquei o caixa da empresa, gasto tudo que tem que gastar, e aí aquilo que sobe eu dou de dízimo. É correto isso? Só me coloca em fria mesmo, né? Você é o contador. Posso ensinar? A senhora ensina, mas antes de eu falar, à luz da Bíblia, vou perguntar. Porque eu gosto de perguntar bastante, porque assim a gente vai fixando. Faturou 10 mil reais a tua empresa, irmão? Você é empresário? Então recebe que você vai ser. Mas eu vou te usar, mesmo você mesmo, vai ser você. Tua empresa faturou 10 mil reais. Como você devolveria ao Senhor o dízimo? Peraí. O certo era pagar 10% dos 10 mil, né? Devolver os 10% dos 10 mil. Não primeiro pagar as coisas e depois o que sobrasse eu dizimasse. Não dizer do lucro. Tinha que ser mesmo mesmo do bruto isso. Você vai ter empresa mesmo, irmão, porque você é cheio de fé, hein? Eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz isso uns 20 anos da minha vida. Quanto a tua empresa fatura? 10 mil. Qual o dízimo que você tem que dar da sua empresa? Devolver. Eu não gosto muito de usar esse termo dar, e sim devolver. Porque o Senhor só pede 10%. Ele deixa 90% para a gente. Eu entendo, com base no meu conhecimento limitado da palavra, que você tira o lucro e devolve o dízimo. Pensem comigo agora. Faturo 10 mil, mas eu tenho um custo operacional de 8. Como é que eu vou dar dos 10? Vou quebrar. Porém, eu digo para vocês, fazei prova de mim. Alguém pode complementar aí o versículo? Aí a pergunta é, peraí, só vem a mim. Aí tu é crente cara de pau e fala, Senhor, repreende o devorador. Ok, mas o Senhor não vai contra a palavra dele. Você quer que ele repreenda o devorador? Faça a tua parte. Eu sugestão, devolva o dízimo daquilo que vem nas suas mãos. Talvez hoje você não possa dar dos 100% do faturamento da tua empresa, mas eu vou garantir para vocês, com base no que a palavra diz. Não sou eu que digo, é a palavra. Fazei prova de mim. Eu tenho um cliente que dá 75% de dízimo. 75% de dízimo. Fatura, em média, 6 milhões por mês. Aí você fica se perguntando, tá, mas peraí. Irmão, fazei prova de mim. Eu ia falar dele, mas eu falei, deixa para lá.
Sabe por quê? Sim, irmão. O pastor falando aí em relação a fazer prova de mim, eu acredito sim que os dois lados, ele tem um ponto positivo. Você dá os 10% do lucro, porque você deu o exemplo que o teu faturamento foi 10 mil, teu gasto, teu custo ali é de 8, teu lucro é 2, mas você deu o dízimo de 10. Logo você está profetizando que o teu lucro não é 2, que o teu lucro é 10. Startou a tua mente. Isso vai ser de um pessoal de cada um. Porque quando você sabe que o teu lucro não é 10, teu lucro de fato, de verdade, é 2, mas você está tirando de 10, porque você está profetizando que o teu lucro não é 10, não é 2. Não é 2. Sim, 10. Ah, mas daí a empresa está faturando 30. Ah, o meu custo é de 20. Não, vou dar o dízimo de 30, porque o meu lucro não é 20, é 30. Aí vai do pessoal de cada um, e também não é errado também, né? Se você também não, porque daí você está indo pela matemática, né? Vou tirar isso, aquilo, meu lucro é 2 mesmo. Acredito que Deus vai estar recebendo o dízimo daqueles 2 também, né? Sendo fiel no pouco, ou dependendo do sacrifício que você tá fazendo. Quero aproveitar aqui a deixa aqui. Foi ano passado, na última conferência, até comentei com a pastora, né, pastora? Eu estava guardando dinheiro para comprar uma moto, e eu tinha mirado uma moto, né? E estava bem difícil de comprar ela. Guardava dinheiro, tirava, guardava, tirava, guardava, tirava. Falava, meu Deus do céu. E eu trouxe essa oferta para a pastora, aqui no celular ainda, mostrei o Pix para ela, acho que foi, vou até falar o valor, uma oferta, às vezes de 4 mil, acho que 5 mil reais, por aí. E falei, entreguei na mão de Deus. Esse ano, Deus me deu a moto de graça. Uma Phaser, último ano agora, 2023, o último lançamento. Eu coloquei ela no meu projeto de vida e eu fiquei, não, essa moto já é minha. Existe uma semente que foi plantada na conferência, eu sacrifiquei, era tudo que eu tinha na minha conta, apesar de eu estar tentando guardar várias vezes, tirando e colocando, eu falei assim, o que eu tenho aqui, que é o que a pastora ensina, se você o que tem não resolve os teus problemas, entrega que Deus resolve, porque você já está com uma coisa que não vai resolver. O que você tem na conta, vai comprar a tua moto? Não vai. Vai esperar mais um pouco? Então espere mais um pouco, quando Deus for entregar, e a pastora profetizou, Deus vai te dar. E eu falei, faz sentido, porque está parado lá, né? Podia estar girando aqui, ajudando com alguma coisa, né? Podia estar abençoando, porque está parado na conta. E eu abençoei a casa de Deus, como tem abençoado à medida que Deus vem abençoando também. E eu fiquei muito feliz, e eu estou muito feliz ainda. Porque eu olho ela lá assim e falo, uau! Glória a Deus. Sabe? Para muitos, de repente, pode ser né? Eu gostaria de uma outra, mas eu mirei essa. Eu falei, eu quero uma 0, tem que ser essa daqui. E eu não quero dívida, Deus. Eu quero, mas olha, foi assim, ó, só chegar, transferir o dinheiro, Tem um dinheiro que assim, eu nem sei como que apareceu. Uma ação que estava lá presa por 10 anos, sabe? E daí Deus chegou e fez assim, destravou lá no reino, o dinheiro caiu na conta e falou, ó, lembra da oferta? Tá aqui, agora pode ir lá na loja. Aí fui na Yamaha lá com a minha esposa, falei, olha só como Deus é bom. E tá lá, na minha garagem lá, 0 km, poderosíssima lá, top mesmo. Maravilha, irmão, fico feliz. Então, olhando esse exemplo que o pastor deu aí, do dízimo, é forte. Tem que ter paciência, tem que ter fé, que uma hora as coisas vão se destravar. Em nome de Jesus. Isso me fortaleceu demais, pastora, me fortaleceu demais, porque a gente vem trabalhando muito, e às vezes a gente acha que a gente trabalha demais, e parece que vê que as coisas mas meu Deus, não tô vendo, não fluem, né? Não tá fluindo. Meu Deus do céu, de repente Deus olha assim, ó, só vou te dar um exemplo como flui a hora que eu quero, assim, ó. Para mim foi um presente, ele falou aqui, ó, tá aqui. Mas é que tem que discernir que tempo da vida você está. Exatamente. Porque o tempo de semear é com lágrimas. O tempo de plantar uma empresa, o tempo de estabelecer uma empresa, não é com alegria, é com lágrimas. É com lágrimas. Porque se você não renunciar a você mesmo para a tua empresa crescer, você nunca vai ter ela lá em cima. Então, a maneira do diz, aquele que semeia com lágrimas vai colher com alegria. Então, É isso daí. onde vocês estão implantando.
Daqui a pouquinho, aquilo que vocês estão implantando, vai voltar para vocês dos 7 cantos. Mas não queira tempo de colheita se você ainda nem arou a terra. Exato. Nem a serôdia caiu ainda. E quinta-feira, Nem a serôdia caiu ainda. a pastora trouxe uma palavra muito... Não queira ter o resultado, muitas vezes, de um ministério de 30 anos, começando hoje, porque se você querer apressar as coisas, você não tem estrutura para suportar o peso. Então, tem o tempo da plantação. Exatamente. E quinta-feira, para resumir, a pastora trouxe uma palavra poderosíssima. Porque sempre quando eu venho meio despirocado, naquele dia a pastora tem uma palavra que é Aproxima o chacoalhão. microfone velho para a gente poder ouvir. E quinta-feira, sempre quando eu venho meio despirocado, eu digo assim, que aquele dia o Keitsu leu o significado de despirocado. E eu cheguei com a cabeça muito bagunçada por conta disso, muito trabalho, muita correria, muito isso, muito aquilo e tal. Chegou aqui, em poucas palavras, a pastora, não se mova pelo aquilo que você sente, mas pelo aquilo que você acredita. Porque uma vez que você se move pelo que você sente, você acredita naquilo que você sente. E o que você está sentindo é desânimo, tristeza, não vai dar e tal. Então você já está colocando mais ponto positivo no que você sente do que de fato no que você acredita. E aquilo foi um chacoalhão. Eu saí daqui assim, uau, ali. Isso daí, serva do Senhor. Por isso que eu disse, irmão, sugestão a respeito do dízimo. Sugestão em dar sobre o faturamento. É uma sugestão e uma questão de fé de cada um. É uma questão de fé, exatamente isso. O importante é o quê? É entender qual é o teu momento, como a pastora falou. Porque nem todos estão preparados para isso. Nem todos. É aquilo que eu disse no início. Quando a minha esposa falou, vamos dar o dízimo, eu falei, você está maluca? Eu vou dar dízimo coisa nenhuma. Mas é uma questão de fé. E louvado seja o Deus que vive e reina para sempre e que continue te abençoando e continua com essa visão aí. É isso daí. Então, meus... Vai de leve aí, pastor, vai, por favor. Isso aqui não funciona comigo, não. Não, pega aí. Estou acostumado a pregar na rua. A última pergunta. A minha empresa está ali faturando, não vou falar 10 mil não, vou falar 100 mil, porque aqui ninguém vai faturar 10 mil mais, tá? Já avançaram o nível. Amém. Foi falado aqui cedo. É que ninguém quis receber, né, pastor? É verdade. Então, aqui faturando 100 mil. Eu tenho um custo ali mensal operacional de 70. Só que eu aumentei o meu custo de 70 para 80 porque eu comprei imóvel, eu comprei carro para a empresa para aumentar a sede, para melhorar a entrega. E aí, quando a gente fala de dízimo, eu estou falando dos 80 ou eu estou falando dos 30? Já que eu estou comprando bem para a empresa. Eu já te dei essa resposta, mas você está insistindo nela. Vamos lá, então. Aqui, ó. Quer me colocar no uso mini saia. Veja. Como você vai poder devolver ao Senhor aquilo que você não pode devolver? Você vai comprometer a saúde da tua empresa. Você acabou de falar que comprou carro, comprou isso, ou seja, a empresa ela está numa ascensão, certo? Consequentemente, você no teu fluxo de caixa, você tirou uma grana que, aspas, poderia ter tirado nesse momento para fazer tudo isso, senão não teria feito. E, consequentemente, você vai tirar, você tem 70, né? 70, então tem 30 de lucro, você vai dar sobre os 100. Aí, te faço a pensar. Não, aí eu digo não tirar sobre os 100. Tirar sobre os 30 ou sobre os 20. Já Isso. que 10 é para crescimento da empresa. Isso, exatamente. Por isso que eu usei a expressão, te faço pensar. Então, vamos lá. 10, crescimento da empresa. Então, consequentemente, no teu estudo, esses 10 vão fazer com que a tua empresa aumente o faturamento em quanto?
Só pensa. Eu ia falar 50. Você fez assim? 50, não, é 5 milhões. Rapaz, É milhões, irmão. Tá? Ok. Consequentemente, se ela vai aumentar, o teu lucro vai aumentar. Certo? Aí vem o que o nosso brother falou lá. Como que é o seu nome mesmo, meu irmão? Jefferson falou. Fé. Espera aí. Quanto tempo será que isso pode sair da incubadora? tudo com fé é mais rápido da incubação, né? Uma semana, um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, não se sabe. Hipoteticamente que seja, por eu conhecer o teu negócio, 10 dias, 15 dias, porque é um negócio volátil. Não, mas não é nem sobre o meu negócio, não. É uma pergunta geral. Geral? Tá. Mas vou te usar. O meu negócio eu não tenho custo, né? Sim. Então, o que acontece? Então, de uma forma geral. Partindo do princípio que nós venhamos a entregar para os nossos clientes algo que eles precisem. Ou seja, venda rápida. Pela fé, eu faria o quê? Entregaria do valor cheio. Por quê? Porque é rápido. Eu sei que daqui 10, 15 dias... Agora, estou vendendo algo de valor agregado que vende, porém... Aí é uma questão de fé de cada um. De um propósito com o Senhor. Falou, Senhor, não é barganha. A gente precisa entender propósito e barganha. Não queira barganhar com Deus que vai dar ruim. Você só vai perder. Porque no mundo espiritual, se você barganha com Deus, você acaba abrindo brechas na sua empresa, na sua vida pessoal. Por quê? Porque quando você barganha algo, você está disposto. E a maioria dos negócios, na barganha, ele não é bom, porque você vai a qualquer custo para resolver aquela questão. E aí, quando você vai a qualquer custo, o Senhor está bem longe disso, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu entendo dessa questão, pastor Léo. Dedos 30, mas se você tiver com um propósito com o Senhor, dedo total. Isso é uma questão pessoal. Se você der o dízimo dos 10 e você tem um custo de 8, vai te sobrar um lucro de 2, você está correto em dar sobre os 2. Porque você precisou daquele valor para a máquina funcionar. Não está errado. Agora, se você pegar e dar dos 10, aí, amigo, eu vou te dizer que Deus vai honrar. Pode ter certeza. O que a gente precisa entender é que nós estamos num tempo que não é o mesmo tempo de Deus, né? Nós não estamos no Kairos. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. É um problema, é algo muito sério. Porque nós, seres humanos, somos imediatistas. Ah, mas eu dei a oferta aqui e não aconteceu nada. Passaram-se 5 anos e não aconteceu nada. Está barganhando, irmão. Existe um versículo que diz o quê? A respeito dos fariseus. O que a tua mão esquerda não saiba, faz. E está tranquilo. Tá, como dizem os meninos, está tudo razoável, está tudo sossegado. Então eu entendo dessa forma. Eu entendo que você pode fazer das duas formas. Do bruto, lucro, e do líquido. As duas formas estão corretas. Até porque você não pode comprometer. Agora é óbvio que a partir do momento... Olha a diferença de você dar do líquido de quem ganha R$2.000 e a diferença de quem ganha R$2 milhões. Ah, mas quem ganha R$2 milhões vai gastar com Rolex de 100 mil, sapato de 30. Tá, mas você tem como
gerenciar isso melhor. Agora, quem dá dos dois, não vai. Talvez eu não vou comer com isso, pastora. Exatamente essa a palavra correta, do sacrifício. O importante é nós entendermos que é melhor dar do que receber. Não tem, é só a gente sempre lembrar do sacrifício do Senhor. Ele se deu por nós. E ele precisava fazer isso? Claro que não. Mas foi a única forma de falar para o inferno: você pensa que você venceu, mas você nunca vai me vencer. Pensando nisso, eu carrego comigo uma frase que é o seguinte: o altar não toma, ele devolve. Por isso que eu não gosto da expressão de dar. Jesus foi até então foi tomado, né? Mas Voltou. Então o altar não toma, ele devolve. Né? Muito, muito, muito propício a tua afirmativa. Muito propício. Então, meus queridos, quero agradecer pela paciência. Vamos lá. Diga lá, Batman. Então, eu comecei a dizimar por causa da minha esposa também, ela que me colocou no caminho, né? Então, isso foi algum tempo bem distante. Mas mais recentemente, eu sou aposentado e comecei a fazer algumas peças de artesanato de madeira. Produzi algumas peças, choveu, publiquei, né? E ela que cuida dessa parte, choveu de pessoas olhando tudo tal, mas ninguém comprou nenhuma peça. Eu praticamente estava desistindo. Falei, ninguém vai querer comprar isso aí, não. Encaixotei e deixei lá. Ela falou assim: vamos fazer um propósito. A primeira peça que você vender, você vai ofertar o valor. Falei, de acordo. Novamente ela. Por isso, homens, escutem as suas mulheres também. Eu vendi a primeira peça e a gente ofertou. Todas as peças que eu tinha pronta, vendi todas elas. E todas as peças que eu estou produzindo, estou vendendo todas elas. Agora, recentemente, uma pessoa lá do Paranaguá, até comentei contigo, né? Entrou em contato com a gente e pediu algumas peças para ele, comprou algumas peças para ele. E a gente mandou uma quantidade de peças para ele lá do Paranaguá. Hoje ele entrou em contato com a minha esposa novamente e ele pediu 5 vezes mais todas as peças que eu produzi, de todos os modelos, ele pediu 5 vezes mais do que ele pediu, do que ele tinha mandado para eles modelo. E ele quer mais alguns modelos. E agora tem uma pessoa de Santa Cândida também ali que entrou em contato também, quer ver as peças para comprar a peça. Então a gente vem ofertando, e tudo foi naquele propósito de fé, de confiança em Deus. A gente está dizimando sobre os valores dessas peças. Eu aprendi tudo, mais algumas coisas contigo hoje. E agradeço a Deus por tudo que tem feito na nossa vida. Além de ouvir a voz de Deus, ouçam as vozes das tuas mulheres também, que ajuda muito. Amém? É isso daí. Olha aí que maravilha. Deus é maravilhoso. É por isso que a palavra nos diz o quê? A sábia, a tola. Então, mulheres, sejam mais sábias do que vocês já são. Não é? Porque aqui nós estamos reunidos no meio de pessoas sábias e sábios. Sei que você está encerrando, mas como está o assunto de dízimo, é até importante falar, assim, a palavra diz que o dízimo, como a gente está falando aqui de dízimo, de oferta, e você está finalizando, é bom a gente trazer à memória que a palavra diz que a gente deve trazer o dízimo para que haja mantimento. Então, o dízimo, ele só protege o mantimento, a oferta traz o a mais. Então, não adianta eu falar, eu sou dizimista fiel, Deus está cumprindo com aquilo que Ele prometeu, há mantimento na sua casa. Mas e o ser milionário, está ofertando? Se não ofertar, não vai chegar. Então, se você quer algo a mais, não seja só dizimista, seja ofertante. Ótima colocação. Eu nem tinha me tocado nisso. Aí a gente vai para Davi, né? Davi precisava fazer o que ele fez? Falei, não. Pega tudo. É para o meu Deus.
Perfeita colocação, eu tinha esquecido disso. Exatamente isso. Então nós precisamos entender esses fatores primordiais que arrebentam com o inferno. E o mundo espiritual, ele nunca dorme. E o que a gente pode ver hoje? Nós queremos ser milionários, mas estamos preparados? Se nós não sabemos, muitas vezes, nem como calcular um lucro, como ter um fluxo de caixa, como é que Deus vai entregar nas nossas mãos o que Ele quer entregar para a gente ir preso? Para se perder? Para fazer uma pataguada e envergonhar o nome dEle? Então, é de verdade e de verdade que você realmente quer ser um milionário? Então, você tem que mudar a tua mentalidade. E já pegar dos 2.000 que você ganha, fatura na tua empresa, e fazer tudo certinho. Procure ajuda, procure conhecimento. Tem Sebrae, tem vários cursos na Sebrae disponível para desenvolver uma boa estrutura, porque o que Deus preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas a oportunidade tem que encontrar o preparo, porque se o teu dia bom chegar e você não estiver preparado, você vai jogar ele fora. Então você tem que trabalhar para aquele dia bom, porque vai acontecer. Porque quando você prepara, você já está demonstrando a fé. Porque quando você começa a já pensar como um grande empresário, fazer o que tem que fazer, isso já é fé sobrenatural. Porque a tua realidade diz que não, mas a tua mente diz, eu vou me preparar porque vai cair milhões, eu vou administrar milhões. Deus pode derramar nas nossas empresas hoje milhões? Pode como está? Pode como está? E por que a gente pergunta para Deus por que Deus não dá? Deus vai dar, com certeza Deus vai dar, quando você estiver pronto, preparado. Uma mensagem como essa talvez não seja tão espiritual como a gente gosta de ouvir e mexer com a nossa, mas é uma mensagem muito obrigada. Que Deus te abençoe por isso, sim ou não? Importantérrima. Quem abriu a mente hoje? Quem vai sair dessa reunião daqui para começar a aprender a linguagem empresarial? Quem vai sair daqui para começar a aprender a linguagem? Porque você tem que ser antes de ter. Se você não se tornar, nunca será. Você vai ser o quê? Um gambiarreiro que vai ganhar para comer e comer para trabalhar. Não vai crescer. Mas eu sei que Deus prometeu para mim aqui. Eu sei o que Deus prometeu para mim aqui. Eu sei. E é por isso que eu estou investindo. Porque eu sei o que Deus prometeu. Deus prometeu para mim aqui que vai levantar 40 milionários aqui. Deus me deu a palavra. Mas para isso vocês têm que escutar esses homens que chegaram, que cresceram, que se desenvolveram e que estão dispostos a vir aqui, cada um ensinando na sua área. Mas o que o Timóteo entregou hoje, mês que vem você já tem que ter alguma coisa para falar para nós aqui. O que você foi correr atrás? E quem vai correr atrás? Levante a mão, quero ver. Aí, muito obrigada. Bem, que isso. Obrigado, meus irmãos, de coração, que o Espírito Santo continue a borbulhar dentro de vocês e não deixe isso se apagar como uma chama, mas que a lenha possa continuar queimando dentro dos vossos corações, da sua casa, da sua família. Tá? De coração, obrigado, pastora, e Deus vos abençoe.